Vamos ver algumas passagens no Talmud que nos falam sobre chuvas. E lembrando que no Talmud nós temos um tratado especial, o nome desse tratado é Ta'anit. Ta'anit significa jejum, e está relacionado com chuvas ou a carência de chuvas. Lembrando que na época talmúdica, nas épocas bíblicas, estamos falando de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, a sociedade era essencialmente agrícola e todo mundo dependia do pão da terra, da colheita, da safra do ano para poder não só ganhar, lucrar, mas simplesmente até para poder sobreviver. Portanto, e como não havia geladeiras, refrigeradores, não havia possibilidade de armazenamento de comida, etc. Então, era o pão nosso de cada dia e isso dependia da irrigação da terra, e isso dependia das chuvas. Então, as pessoas aravam, semeavam, plantavam, mas para poder haver uma boa colheita, então isso dependia de chuvas. Quando havia seca, estiagem, faltava chuva, isso acabava sendo um desastre total, uma tragédia nacional, a tal ponto que os nossos sábios chegavam a decretar jejuns, e às vezes até uma bateria de jejuns, para rezar e suplicar a Deus que mandasse chuvas para que as pessoas não passassem fome. Então nós vamos ver algumas passagens do Talmud que nos falam sobre essa questão das chuvas ou da ausência de chuvas, o porquê disso e como os nossos sábios atuavam em relação a isso. Então, em primeiro lugar, uma citação no Talmud, Tratado Ta'anit 7b, que nos conta Amar Rabi Shimon ben Pazi. O sábio Rabi Shimon ben Pazi, ele analisava, ele dizia, trazendo fontes bíblicas de versículos, a que atribuir a ausência de chuva, a carência de chuvas, a que tipo de pecado, que tipo de falha espiritual que tem que ser retificada para que não aconteça isso. Ele dizia, Ein agshamim netzarim ela bishvil mesaprei lashon hara. Dizia Rabi Shimon ben Pazi, o motivo da estiagem, da seca, as chuvas só cessam por causa daqueles que falam maledicência, falam mal dos outros. Aqueles que fazem lashon hara, má língua, maledicência, esse é o pecado causador da estiagem, da seca. Amar Rav Sala, Amar Rav Amnunes. Já um outro sábio dizia que o motivo, a razão da estiagem era bishvil azei panim, por causa das pessoas atrevidas, das pessoas sem vergonha na cara, não é? Que atuavam como atuavam e elas causavam com seu comportamento a seca. Amar Rav Ketina, um outro rabino Rav Ketina, dizia qual o motivo de cessar as chuvas? Bishvil bitul Torah, pela falta de estudo da Torá. Quando se anulava o estudo da Torá, quando faltavam horários fixos para o estudo da Torá, isso acabava se refletindo na própria natureza com a falta de chuvas e, portanto, faltava bênção na colheita daquele ano, etc., com tudo que isso implicava. Amar Rabi Ami, disse o sábio Rav Ami, Beavon Gezel, que o motivo da interrupção das chuvas era o pecado de roubos e furtos. Quando havia conduta não correta, desonesta, envolvendo roubo, furto, etc., então dos céus cessavam as chuvas. Veoda Maraviami, disse esse mesmo sábio Ravami, Imraita Rakia Shekiha Kabarzel, se você estiver percebendo que os céus, uma linguagem metafórica, estão endurecidos como ferro, ou seja, que não há chuva, não há chance ou vestígio de chuva, os céus estão duros como ferro, mileorid, talo matar, e nem se vê umidade, nem se vê perspectiva de baixar, descer orvalho ou chuva, saiba que isso acontece Bishvil Maaseh Ador Shehem Mekulkalim, por causa dos pecados, das ações dos contemporâneos daquela geração
que são atos ruins, atos incorretos, estão agindo de uma forma, como diz o Talmud, como agindo de uma forma estragada, suas ações não são corretas. Então, inclusive aqui nós vemos que da própria Torá existe essa conexão ou conotação das bênçãos de chuvas com a boa conduta do povo. Como diz o versículo bíblico, em Bechukotai telechu, se vocês andarem nos meus estatutos, etc., Benatati gishmechem beitam, Deus promete, eu farei a minha parte, vocês façam a sua parte, andando nos estatutos, cumprindo Torá e Mitzvot, então eu mandarei as chuvas no tempo certo. Portanto, se as chuvas estão se demorando ou se está faltando chuva naquele ano, isso é indício, sinal que é uma conduta errada e negativa que precisa ser consertada e retificada.